Se Jesus nos perguntasse hoje, quem é Ele para nós? O que diríamos nos dias de hoje? Assim como Ele perguntou aos discípulos, e Pedro faz essa afirmação: Tu és o Cristo, o Filho do Homem. E se Ele dissesse que iria sofrer muito por nós, qual seria a nossa reação? Tentaríamos impedir ou trataríamos de compreender o que Ele quis dizer com tudo isso? Disso nos fala a liturgia desse 12º domingo do tempo comum no ciclo C. Quem dizem o povo que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O evangelho de hoje é de Lucas 9, de 18 a 24. E hoje nos apresenta uma pergunta crucial para identificar a solidez da nossa fé em Jesus Cristo. Hoje é apresentada uma situação em que a convivência dos discípulos com Jesus exige deles um pouco mais de conhecimento e como isso poderia amadurecer as suas vidas. Quem quer ser seguidor de Jesus precisa saber com muita clareza quem é Ele. Vale lembrar que dentro da liturgia judaico-cristã, o verbo ser representa o próprio nome de Deus, o que nós conhecemos como Yahvé, Javé, ou outros dizem Jeová. Na verdade, essa palavra significa eu sou. Por isso, a resposta para essa pergunta não é assim tão simples. Ela exige um reconhecimento e uma profissão de fé. Jesus sugere que o que dizem dele não corresponde porque são pessoas que não o conhecem, mas é aqueles a quem ele os escolheu, que caminham, comem e bebem com ele. Certamente deveriam ter uma resposta diferente daqueles que simplesmente chutam ou ouviram falar sobre quem é ele. Certamente deveria ser uma resposta diferente àquela dos desconhecidos. E essa resposta de Pedro tem um peso muito importante diante da condição que mais tarde ele vai assumir quando nega Jesus 3 vezes. Porque depois Jesus vai confirmar essa profissão de fé perguntando se ele o ama 3 vezes. Pedro é um modelo de discípulo frágil, medroso, mas apesar de tudo, ainda tem o agrado de Jesus, porque mais de uma vez ele reconhece Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Por isso, mesmo em sua fraqueza, Jesus o recompensa antes de voltar definitivamente ao Pai, dando a ele as chaves do reino dos céus, fazendo dele o nosso primeiro Papa. No texto de hoje aparecem algumas condições para ser discípulo. A primeira é conhecer Jesus. Várias vezes ele afirmou quem é ele. Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Segundo, deve-se reconhecer Jesus. Ele é mais do que um simples cidadão. Ele é o Filho de Deus, como na resposta de Pedro. Terceiro, assumir a cruz. E aí não é sobre Jesus, é sobre nós. Reconhecer quem somos, quais são os nossos limites, nossas fraquezas, tudo o que representa desafios e dificuldades no nosso caminho, mas é ser conscientes de que disso depende a nossa felicidade, o nosso valor como cristãos. Por causa dessa condição é que Jesus, no Evangelho de hoje, além de nos convidar a saber quem é Ele, é preciso saber qual é a sua missão, que é morrer e enfrentar a cruz, mas também conhecer também a nossa missão, que é também enfrentar a nossa cruz, como a prova de fogo que revela o nosso valor, ser capazes de sacrificar a própria vida pela vida dos outros, como fez Jesus, como fizeram a maioria dos santos mártires
da igreja, inclusive os apóstolos. Por isso, hoje somos convidados a responder essa pergunta do Evangelho: quem é Jesus para nós? Pois não só caminhamos com Ele, mas ouvimos as suas palavras através do Evangelho, o recebemos na Eucaristia em nosso coração. Ninguém segue cegamente a um estranho, a quem não conhecemos. Quanto mais o conhecemos, mais nos convencemos de que é preciso amar, sonhar e viver como Ele e sentir tudo o que Ele sente. Tudo isto resulta difícil porque exige sacrifício, mas todos nós sabemos que essa é a condição do cristão. Que a vida de Cristo, o seu projeto de amor, o seu convite a conhecê-lo, tenha um impacto transformador na nossa vida, capaz de, através da sua presença em nós, transformar também a vida dos nossos irmãos ao nosso redor. Que Deus os abençoe nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.